Fala pessoal, estamos aqui em mais um podcast da nossa jornada Beyond Borders, além das fronteiras. E desta vez temos um convidado aqui muito especial, grande amigo, Marco Antônio Aragão. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco, participando deste podcast, onde nós vamos ter aqui apenas uma conversa. Queremos saber sobre a tua jornada, como é que foi aqui nos Estados Unidos, como é que você chegou aqui. Eu sei que você é capelão, principalmente ali na cidade de Newark, que tem atendido muitas pessoas ali, né? Nessa cidade, principalmente do imigrante que chega. E eu também soube que você esteve no Japão quase, 24, 25 anos lá. Sim. Então, é bem interessante isso. Você é casado, tem 3 filhos, 4 netos. Me conta um pouquinho sobre essa tua jornada, como é que foi? Deixa-nos saber sobre a tua história. Tenho certeza que tem coisas interessantes aí que vai ser muito legal a gente poder conhecer um pouquinho mais de você. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, pelo convite, de estar aqui nessa noite com você, pessoalmente. Eu te admiro, seu trabalho e a preocupação em você ajudar o próximo. Essa forma que você faz de estar dando essa oportunidade para mim, você está me ajudando a divulgar não só o que a gente faz, mas o nosso trabalho, e eu agradeço muito por você ser assim. Obrigado. Sou capelão há muitos anos já, comecei no Japão. Fui lá no Rio Grande do Sul, inclusive, que eu conheci o bispo, né, que é o fundador da nossa capelania, e a gente fez o curso lá. E lá nós temos 200 pessoas, são cuidadas, pessoas que estavam na rua, loucos, Quanto tempo, aidéticos, mais ou menos? há 12 anos atrás. A gente tem essa entidade ainda até hoje lá, que é o local lá em Porto Alegre, onde pegam pessoas da rua. Essas pessoas estão bem cuidadas, graças a Deus. Uhum. E eu fui para o Japão, depois que eu aprendi como lidar com pessoas, fui para o Japão fazer esse trabalho. Tirei todos os mendigos do Japão que estavam na rua. A diferença do mendigo do Japão é que ele toma banho, ele tem dinheiro, ele trabalha, ele é limpo, só que dorme na rua. Mas por quê? Muitos têm problemas de ter brigado com a esposa, separaram da esposa, ou porque o filho desonrou ele ao pedir o cartão de crédito emprestado e não pagou em dia. Então o nome dele ficou sujo, ele foi pro blacklist. Isso é uma desonra. E a honra é muito importante no Japão. Daí ele Ele não, prefere não quer ver o ele filho mais, não quer ver o daí não quer irmão. morar na casa Não, dele. ele sai de casa, vai morar na rua. Só que ele trabalha, ele não pede dinheiro para o governo, não é pesado para a sociedade, não pede dinheiro para as pessoas, Hã? não tira, não pede, não come lixo. Ele tem dinheiro. Eu encontrei mendigos com US$ 100.000 guardado no banco. Uau! E era mendigo. E aí, para eu tirá-lo dali Na da rua, verdade, eu nem diria que é mendigo, né, ele é, seria o que a gente chama de homeless aqui nos Estados isso, Unidos, né, isso, sem casa, isso. E por porque incrível que pareça, eu tirei mais de 20 japoneses da rua. hum, Nenhum deles era pobre, de marré, 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 como diz. Nenhum. Todos tinham dinheiro, todos tinham educação, tinham formação. mas Mas era eles mais um negócio mental do que qualquer mental, outra coisa. a raiva, Uau! a pirraça fazia com que ele se voluntariasse a ficar na rua. E ficava ali no cantinho dele, tomava banho. Tem um local no Japão que são onsen, são banhos públicos, que Uhum. você lava a sua roupa, você toma banho e você monta a sua barraca, dorme na rua, termina a noite, você guarda a sua barraca, deixa arrumadinho, não bagunçado, sem lixo, sem nada no local, e vai trabalhar. Hum. E é simples assim. Mas geralmente que hora eles chegavam saindo do Geralmente, trabalho? como aqui nos Estados Unidos também, a maioria das pessoas chega às 6 horas, 7 horas da noite, já está ali na Aí praça. chegava, montava sua Exato, barraquinha, ficava lá, exatamente. dormia e E lá é igual aos Estados Unidos, é frio também. Então eles se agasalham bem. Aí você sabe que quem acampa, né, tem aquele tipo de material que a pessoa se prepara para acampar, independente do local, uhum. e a pessoa se consegue ficar confortável. Uau! Se alimenta bem e aí automaticamente não fica pesado para a sociedade. A sociedade que dispõe de um valor imensurável, muito, mas você não tem noção da quantidade de dinheiro que tem disponível para eles, para ajudá-los, que se chama Seikatsu Hogo, que é um dinheiro, tipo assim, eles podem pagar até US$ 2.000 para o cara ficar em casa, sendo sustentado pelo governo, mas eles não querem, Hum. não aceitam. Então é totalmente diferente dos Estados Unidos. Quando eu vim para cá, há 10 anos atrás, vim com essa mesma intenção. Comecei a pegar mendigos na rua, levar para minha casa, prostitutas. Só que eles querem usar droga o tempo todo, eles não querem trabalhar, eles não querem ser reeducados, eles não querem deletar aqueles problemas, não querem receber um tratamento, não querem fazer um detox, não quer tomar nada, não quer fazer nada, quer ficar o dia inteiro em casa fumando ou usando droga e não querem tomar banho, não querem limpar. Ou seja, são pessoas que são difíceis, tem que ir para uma clínica para ser medicado e trocar a droga por outro medicamento e ir tirando o medicamento aos poucos, reiniciando um processo na cabeça dele novo para ele ter coragem, ter atitude, ter vontade de viver.
Pois é, mas pelo jeito que você falou aqui, é bem interessante o seguinte: enquanto o japonês não tem o problema, de ir para o trabalho, por exemplo, ele tem um outro problema mental, não diria mental, mas assim, né, um problema com a cabeça dele lá é que ele não, pô, não aceito mais ir para minha Não, casa, meu filho me desonrou, minha esposa, seja lá, briguei com ela e tal, mas por um lado eu continuo no trabalho, só que não continua, posso ir para minha continua um casa. cidadão produtivo. Exato. Agora, já aqui e no Brasil, vou até dizer, em vários outros países que se conhece, o cara que vai para o, né, que fica nesse estado de rua, na verdade, não quer mais Não, não. participar da sociedade, ele não é mais útil para a Ele desiste de sociedade, né? viver, desiste de trabalhar, desiste de fazer qualquer coisa. E Ele qualquer só quer ajuda comer, que recebe, é, despreza. ele quer comer e dormir e usar droga. Hum, É assim que funciona. quer fugir da realidade, né? Exatamente. Eu conheci uma pessoa que foi encontrada na rua pedindo dinheiro. Tem muitas pessoas pedindo dinheiro em Newark. E aí o vereador da cidade parou o carro, desceu e falou, porque um cara bonito, alto, bem vestido, olhos azuis, loiro, bonitão o cara, né? Bem, o cara assim, tinha uma aparência boa. Por que que você está pedindo dinheiro? Você não é uma pessoa feia, não parece uma pessoa. Falou, aí ele levou para tomar um café. Ele falou, eu ganhava US$ 1 milhão por ano. Eu trabalhava na bolsa. E um dia eu voltei para casa e encontrei meu amigo de criança com a minha mulher na casa transando. Eu falei, para que que eu tenho dinheiro? Para que que eu tenho tudo isso? Minha mulher, perdi minha mulher, meu amigo, ou seja, ele desistiu de viver e estava na rua lá em Newark pedindo dinheiro. Um cara, eu conversei com vários mendigos, pessoas que trabalhavam, mas começaram a usar droga. E a droga, ela transforma, ela destrói a mente da pessoa. A pessoa começa a esquecer das coisas. A pessoa fica fraca. A pessoa, se ela não usa droga, ela fica louca. Ela quer bater em alguém, ela quer se bater. Ela quer destruir, é incrível como que aquilo causa uma dependência química. É uma coisa que é destrutiva. Aquela pessoa tem que ser internada, tem que ser tratada, porque ela fica violenta. Volta e meia, em noite, que alguém sai do nada, você vai passando na rua, ela te agride, sai, parte pra cima de você, te bate. Entre eles mesmos fazem isso. E não sei se você sabe, mas a cada minuto, uma pessoa ou várias pessoas morrem por overdose de heroína, de cocaína Uau. nesse país, diariamente. É uma epidemia, é uma coisa louca. Mas, voltando aqui para o Japão, me conta um pouco como é que foi essa história. Por que que você foi para o Japão? Você Eu morava no Brasil, eu você estudei já era no casado, já tinha filhos, era solteiro, como é que era? eu estudei no colégio Porque adventista e eu era 10 anos aqui, 24 no Japão, deu o quê? Já deu 34 34 anos aí na vida, exatamente. né? Eu era, colportor no escola adventista em Uhum. Manaus, no Amazonas, Para os que não sabem, colportor é uma espécie de missionário e vendedor, né? de Geralmente bíblias e vende livros. bíblias, livros e É. coisas assim. E Uhum. eu fui para o IASP lá em São Paulo. Depois do IASP eu fui para Cuiabá e fiz uma parceria com a Superbom. Comecei a vender os produtos da Superbom numa farmácia homeopática. Uhum. E rapidamente eu comecei a vender muito. Acabei com o estoque da fábrica em menos de um ano. E aí eu tinha muitos vendedores, eu tinha uma equipe. E eu tinha apenas 17 anos. Tive que emancipar, pedir emancipação para minha mãe assinar um documento para eu ter minha empresa. E quando eu estava logrando, quando estava tudo bem, estava funcionando, o faturamento alto, tinha até anúncio na Rede Globo, no Fantástico, no Horário Nobre, Jornal Nacional, o Collor tomou meu dinheiro. Ah, E aí, com aquele susto, com aquela traição do porque governo me deixar 90 e naquela condição 89, 88, é, 89. eu falei, não, eu desisti do Brasil, literalmente. Como eu tinha casado com uma esposa, ela era já descendente de japonês, eu falei, vamos embora daqui. Quando eu fui para o Japão, preparei tudo, desfiz de tudo, que eu estava com as malas prontas, minha mulher estava com enjoo e eu não sabia, ela estava grávida. Ou seja, não pude ir. Teve que cancelar e recomeçar tudo de novo, do zero. Depois de um ano, quando eu fui de novo, que estava tudo pronto, a guerra do Iraque. Aí também não pude ir. Aí depois que eu consegui, eu acho que em 92, que eu fui para lá em novembro. Cheguei lá no dia do meu aniversário, 12 de novembro, lá no Japão. E de empresário, eu fui pendurar 32 mil frangos por dia. Os frangos tiravam as penas, ele vinha sem, pelado, né, Ah, praticamente. bom, você quer dizer Empresário, de eu empresário, fui foi ser lá um para peão ajudar pendurar frango todo dia. ok. E aí, pendurando frango, o que que eu fiz? Fiz amizade com os japoneses, comecei a ensinar lambada para eles dançar lambada, porque precisava entrar, fazer parte da sociedade.
ensinar futebol para eles, que eu não sabia jogar bola, mas o pouquinho que eu sabia, fiz amizade e conquistei os japoneses a ponto de quando eu fui sair da fábrica, eles choraram para eu não sair. De tanta amizade que eu fiz, assim, mostrei o Brasil de uma forma diferente, que para eles o Brasil era só Amazônia e carnaval e futebol. Essa era a imagem que a gente tinha lá no Japão. Muitos ainda têm, né? Ainda tem. Só passa isso na televisão. Amazônia, futebol e carnaval. Então eles perguntavam para mim: "Você andava pelado? Você Hum, era índio? hum. Tem televisão lá na sua casa?" Olha o conhecimento dele. Por mais eles são o país que mais lê, são muito estudados, mas é o que passa. A gente não sabe vender o nosso país. Infelizmente, nosso país é mal vendido. Por isso que quando a pessoa vai lá no Brasil é só para poder usar o Brasil. Tem gente que vai para o Brasil só para poder buscar meninas de 14, 13 anos que já estão esperando ele. Eles tiram aquelas meninas dos ribeirinhos lá no Amazonas e levam para eles falam cabaré, zona de baixo meretrício, para os estrangeiros irem lá usá-las. No carnaval, a mesma coisa. Esse é o nosso país. É isso que a gente vende, infelizmente. Uau. Mas então, me conte. E aí? Foi lá? Aí fui para o Japão, comecei a trabalhar e fazer amizade. Aí comprei um caminhão e comecei a vender produtos brasileiros. Linguiça, carne, né? Picanha, CD do Brasil, roupas íntimas da Dulore. E montei um pequeno negócio. Já um empreendedor, como era empreendedor desde o começo, deu certo. Depois eu mudei para outro estado, comecei a trabalhar de caminhoneiro, ganhar bem. E aí depois eu montei uma locadora de vídeos, depois eu montei outra locadora, e aí comecei a crescer a ponto de ter 260 funcionários, um faturamento de mais de 2 milhões de dólares. Meu Uau. salário, o contador Com, limitou, com locadora. não, com o fornecimento de outsourcing. Eu pegava pessoas e levava para a Sanyo, Panasonic, Subaru para trabalhar para mim. Eu era o contratista. Eu era a empreiteira dessas pessoas. Eu levava eles de ônibus, eu tinha ônibus, tinha vans, levava eles para trabalhar na fábrica Aham. e vendia a hora para a fábrica me pagava e eu pagava os funcionários e pagava seguro-desemprego, pagava tudo para eles. E deu certo. Aí eu comecei a fazer um trabalho bem feito e depois a gente começou a trabalhar com a igreja. Abrimos igrejas. Eu fui em Londrina, no Paraná, busquei pessoas brasileiras, pastores, e levei para o Japão, dei o visto de pastor e comecei a abrir igrejas para fazer o meu trabalho de evangelismo no Japão e Uhum. ganhar almas. Mas esses pastores, eles falavam japonês Não, ou é igreja é para brasileiro para hispano. brasileiro? Lá tem Brasileiro e muito hispano. espanhol do Peru, muita gente do Peru. É mesmo? Tem mais de 80.000 pessoas do Peru. Na época, o Por presidente. que particularmente Peru? Na época, o Fujimori, que era um presidente do Peru, que era descendente de japonês, tinha uma amizade muito boa com o Japão e começou a liberar o Ah, visto. Fizeram uma parceria para enviar bastante peruano para o Japão e deu certo. E eles são gente muito boa. Gosto muito da culinária do Peru, das pessoas também. E aí deu certo. Aí um belo dia fui convidado para vir pregar numa igreja aqui, depois de 24 anos. E eu vim aqui em Newark pregar na igreja. Quando eu estava voltando para o aeroporto, Deus falou para mim: "Você tem que ficar aqui, que você tem uma missão." hum. E eu tive que larguei tudo. Avisei: "Ó, não vou voltar mais. Cuidem da igreja, cuidem da minha casa." Eu tinha uma academia, eu tinha escritório, tudo a minha estrutura deixei para lá e comecei do zero. Aí comecei trabalhando, fazendo delivery, montei uma loja da Herbalife, comecei a montar um clube. E aí depois eu comecei a pegar apartamentos e prédios dos americanos para cuidar, como se fosse o Airbnb, eu alugava quartos, até que começou de ano passado para cá um problema muito grande de inadimplência. Pessoas não pagavam aluguel, começaram a Mas dar, isso não é dar o uma cano. coisa comum, sempre ter a Não, não, inadimplência não, ou não. não Até tinha antes? não. Antes de liberar essa entrada por trás que a gente fala, não tinha esse problema. As O que pessoas você tinham quer medo. dizer com liberar essa entrada As por trás? pessoas que entravam pela porta da frente, que vinham pelo aeroporto, elas tinham medo. Elas tinham um tempo do visto dela, 10 anos. Então elas não aprontavam. Ela não chegava e falava assim para você: "Não vou pagar o aluguel e ver o que você faz." Elas não faziam isso. Hum. Como liberou a porta de trás, para o pessoal entrar por trás, parece que Sim, pelo México, por outros lugares, pessoal daí que se veio para tornando cá ilegais já aqui. veio sem medo. Medo até das consequências. Da pessoa pegar e comprar um carro e não pagar. Da pessoa entrar no seu apartamento e falar: "Não vou pagar", e ver o que você faz. Da pessoa comprar um aparelho de som, alugando um quarto, ligar o som altíssimo e ficar escutando música até meia-noite, não se importar com ninguém, de usar droga, de tomar álcool, fazer bagunça Tá, mas isso literalmente. você viu praticamente depois, então, do que? Da Depois do que a pandemia? depois da pandemia.
Foi liberaram a fronteira para exatamente. várias Virou uma pessoas. bagunça literalmente. Pessoas entrar numa padaria para trabalhar, entendeu? E abandonar o serviço, arrumar confusão. Então parece que o pessoal que veio, como eles não foram selecionados, não foram avaliados, eles Hum. entravam qualquer um, inclusive pessoas que eram de caráter duvidoso Intencionalmente, e de intencionalmente criminosos, para fazer. criminosos fugitivos do Brasil. Eu tive que aluguei quarto para pessoas que já tinham sido presas no Brasil por vários crimes. Mas não existia uma espécie de controle, talvez, de check-up antes da Não, pessoa não, entrar? não. Por ser brasileiro, aí vinha aquela coisa de amor incondicional, confiança, de ajudar. E aí a Uhum. gente não criava uma situação de avaliar. Hoje, para alugar um apartamento, eu preciso saber o score da pessoa, se ele deve, como é que está a situação dele, puxar toda a situação O dele, recorde. o Uhum. recorde, e a maioria não passa. Hoje nós temos 50 apartamentos lá disponíveis para alugar e não passa. A pessoa não ganha o suficiente, a pessoa não tem social, a pessoa, independente de ser documentado ou indocumentado, a pessoa não tem condições de alugar um apartamento. Simples assim. Daí acaba tendo vários apartamentos Tá vazios. vazio. Uau! É uma diferença, vamos dizer assim, uma grande mudança aí no mercado. Hoje, por exemplo, nós tínhamos 25 financiamentos por mês, né? Para financiar carros, assim. E agora não passa. Ninguém tem dinheiro para dar de entrada. Não tem. Antigamente a pessoa chegava com 5 mil para comprar um carro. Hoje ela não tem um centavo. Ela Ah, não mas tem. como é que fica esse critério? Porque você acabou de dizer que de uns 2, 3 anos para cá, muita gente começou a entrar e dar cano Isso, tipo exatamente. assim, no aluguel, no Isso, compra de carro e coisa isso. assim. Então, parou isso ou continua? Continua, continua. Só que o que faz a diferença é o teu sistema que vocês Mais agora rigoroso. exigem mais, Aí quer e dizer, mais você, rigoroso. você diminui a lucratividade, você diminui os prejuízos e, consequentemente, aumenta a avaliação. Então, você diminui seu fluxo de caixa e diminui os problemas, automaticamente. E aí o pessoal fica, como diz, aí por aí não sei quem é que vai acolher essas pessoas, quem vai ser o próximo a ser enganado. Sim, mas e aquela ideia de poder ajudar os É o que eu necessitados? estou fazendo agora. Eu comecei a trabalhar com americanos, eu peguei veterano de guerra, pessoas que veio da guerra, pessoas que tinham, por exemplo, que estavam presos na penitenciária e estou ajudando eles. Então, eu cuido deles. Eles alugo quartos para eles, eu oro com Tá, eles, mas essas não dão pessoas, trabalho. veteranos de guerra, muitos não estão, tipo, homeless, não estão que nem Eles têm ajuda do mendigo governo, eles na conseguem. rua e coisa assim? Sim, mesmo sendo mendigo, eles têm ajuda do governo. Então, eles conseguem pagar um aluguel de US$ 800, conseguem comer e eles têm tempo suficiente para a gente orar, ler a Bíblia, conversar e fazer um trabalho. Uau! Só que nem. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: mesmo eles sendo mendigos de ruas, eles acabam sendo pessoas de confiança? Sim, desde que você tenha amor incondicional. Se você for avaliar ele pela situação, pela aparência, por exemplo, eu tenho um mendigo que é um homeless, que estava na rua, e ele tem um cachorro. Ele adotou um cachorro. Hum. E ele morava na rua. E aí eu consegui para ele uma ajuda de uma pessoa particular para pagar o aluguel para ele e eu cuido dele. E ele tem melhorado muito. No começo ele deu muito trabalho. E agora não. Então eu tenho um amor incondicional que para mim não interessa quem você seja. Para mim o que importa é que você é um ser humano, você é uma alma que eu preciso resgatar. Pois é, mas ao mesmo tempo, é, você também não quer o cara que é o malandro, né? Não, não, o cara que me Tipo chega no fim assim, do o cara mês, que é humilde, que eu tá pago o passando a preço, necessidade, eu que tô ali com tá, ele. né, que precisa realmente de É, ajuda, que tá é, ali com um problema mental, de repente, é, várias, enfrenta as situações ali, de repente, né, a própria emocional, vamos assim dizer, exato. devido à situação que ele passou ou Isso. enfrenta, ou coisa assim, é uma coisa. Mas aquele cara que é o malandro, esperto, que quer passar o pé nos outros, este daí, Por tipo exemplo, assim, pô, aconteceu de esse é. mulheres trabalharem, ter salário, Aham. eu arrumar emprego, elas terem salário, chegar no fim do mês eu não tenho dinheiro para pagar aluguel. Sim, mas elas não. É porque Tipo ela assim, é interessante elas dizer isso para você que conseguiu o trabalho para elas e é, sabe que elas estão trabalhando, é, né? E sabe não mais ou tem, menos quanto elas ganham. exato. Tem Tipo menina assim, que ganhava sério mesmo. Eu sei que você ganha, vamos supor, $2.500 por mês e o aluguel é 800, você não quer me pagar? exatamente, acontecia Tipo, isso. por quê? Porque ela dava o dinheiro pro amante.
A ponto dos filhos irem para a escola com fome e com a roupa suja. E chegar na escola com fome, falando: "Hungry, hungry, eu tô com fome". O conselho tutelar foi na casa dela, a geladeira vazia. Mas o cara estava com tênis da Nike, com roupa nova, picanha. Tem. Uau. E a gente fala: A "Vê essa pessoa se pessoa", torna dependente, doentia da outra da outra pessoa, né? pessoa. Então passou muitos casos de bêbados, de drogados, de todo tipo que você imaginar. Mas isso começou, ficou forte, ficou grande, aumentou muito depois que liberaram as fronteiras. Pois é. Virou uma bagunça. Pois é, mas daí já chega num assunto aqui entre administração de um governo para administração de outro governo, né? Exatamente. Ao mesmo tempo, o novo governo agora promete fechar muitas dessas portas que foram abertas, né? Mas É. esse é um assunto que eu não vou tocar aqui, Até vamos porque deixar para começou uma. ontem, né? A gente não Exato. sabe Vamos deixar para o que um aconteceu. próximo momento para a gente comparar o que foi um, o que foi o outro, Então, coisa desse na tipo. minha opinião, que eu morei no Japão, existe solução aqui nos Estados Unidos. É possível resolver tudo isso. Só que a forma que estão fazendo, você não pode ficar dando coisas para as pessoas. Você tem que dar a vara para pescar. Hum. Não pode ficar dando lugar para dormir de graça, comida de graça e deixa o cara à vontade sem trabalhar. O mais importante é o trabalho. Pois é, eu não sei se eu falo aqui ou não, mas você tocando nesse assunto me lembrou, eu estava comentando com uma pessoa que sobre principalmente as pessoas que vêm aqui e de alguma forma começam a se escorar no sistema, né? Exatamente. É por aí. Ah, eu vim de tal país, estou aqui, o governo te deu hotel Uhum, e te dá supostamente duas refeições, uhum, uma à noite e uma de manhã, né? O café da manhã e à noite. O exato. almoço, supostamente não, você vai e se vira. Só que ao mesmo tempo o cara não se vira, né? Não. Ele fica lá recebendo essas duas refeições que supostamente dá para sobreviver, né? Mas ao mesmo tempo ele acaba não sendo útil para a sociedade, acaba sendo só um peso. Eu fico pensando assim, será que não existiria alguma forma de fazermos, de repente, é um exemplo aqui, sei lá, a Amazon tem uma fábrica ou, sei lá, uma fábrica qualquer aí que precisa um monte de funcionários. Quem sabe o governo não podia fazer uma parceria dizendo, ok, eu providencio o alojamento, continuo fornecendo o jantar e o café da manhã, mas chegou de manhã vocês têm que, puf, ir para a Exato. fábrica trabalhar e a Isso. fábrica vai pagar para vocês e à medida que vocês vão ganhando, a minha assistência vai diminuindo. É assim que é o Japão. Porque daí sim faria com que aquelas pessoas se tornassem produtivas. O Japão é assim. Toda pessoa que eu pegava na rua já arrumava emprego, no outro dia lugar para morar, e ele já começava a trabalhar. Chegava no fim do mês, ele fechava o cartão, no outro mês ele recebia o salário. Enquanto isso eu ia fazendo vale, porque toda semana eu precisava comer, comprar. E não tinha um problema. Não tinha um problema. Todo mundo trabalhava de 8 a 12 horas. Era assim que funcionava. Uau! Mente vazia, oficina do diabo. Isso não tem jeito. Se a pessoa ficar parada sem trabalhar, ela vai Sim, mas pensar e fazer coisas erradas. você falou aqui antes que no Japão tinha muitas pessoas que, não posso voltar mais para casa porque eu fui desonrado pelo meu filho, pela, Uhum. sei lá, alguém da família, a esposa, coisa assim. E ele se sentia incapaz de voltar para casa. Este tipo de reconciliação, mesmo porque você disse que muitos deles já tinham até emprego. Uhum. Ok. Como é que acontecia? eh, Deixa eu talvez fazer uma pergunta diferente aqui. Como é que seria a diferença entre esta pessoa e o outro que precisava de emprego? Como é que era a reação? Não a reação, mas como é que seria a ajuda que você providenciava para um e para o outro? O que que diferenciava? Qual é que era, de repente, a aproximação ou, né, a maneira de abordar isso aí? Por exemplo, o japonês eu abordava que se ele ficasse na rua, alguém podia jogar fogo nele, gasolina e tocar fogo. Eles fazem isso? Não necessariamente nessa ordem, mas alguns levaram uma pisa, alguma yakuza, a máfia japonesa, já chegou e bater em alguns lá, entendeu? Porque de repente aquele lugar lá ficava ruim, desvalorizava o mercado ao redor, as casas. Por causa daquelas Eu, pessoas eu na tentei rua. montar uma clínica de drogados no Japão, não deixaram. Aí eu falei, mas por quê? Porque se você montar uma clínica ao redor desse local, vai desvalorizar as casas. Ninguém vai querer comprar casa perto
de uma clínica de tratamento de drogado. Ah, Então, o jeito que eles pensam é totalmente diferente do jeito que a gente pensa. Esse amor incondicional, essa querer ajudar, não. Lá é sim, sim, não, não, e acabou. Não tem esse negócio de, vou ajudar. Olha, por exemplo, o Newark está fazendo, criou uma situação de abençoar os homeless. Lá tem vagas para 600 pessoas dormir todo dia. Passa a van, tem médico, tem dentista, tem tudo. Quem quiser tirar carta de motorista, virar caminhoneiro, quiser estudar, lá tem tudo. Lá tem um apartamento que tem 400 pessoas pagando $200 acima de 65 anos. O país é ótimo, esse país. É uma bênção. Não tem como você não progredir nesse país, não tem como você não perseverando, não tem como você não chegar lá. Aqui tem tudo. hum. Para quem tem papel, para quem não tem, não interessa. Eu conheço gente que limpa vidro voluntariamente, vai nas farmácias, no supermercado, em qualquer lugar, limpar vidro e tira seus $200 por dia. Entendeu? Ele chega lá, posso limpar seu vidro? Não pede nada. Tem gente que dá, tem gente que não dá. Tem gente que dá $5, tem gente que dá $10, mas ele vai perseverando. Todo dia ele limpa o vidro das pessoas. O pessoal acostuma com ele. Uns dá um pouquinho mais. Já tem gente que não. Tem gente que não quer trabalhar. E aí, se a pessoa não trabalha, vai ser pesado para alguém que tem que trabalhar para manter essa pessoa. Então, isso aqui nos Estados Unidos eu assustei. Como é que pode ter 70 mil homeless em Nova York? Como assim 70 mil pessoas dependendo de alguém? Quem é que está mantendo essas 70 mil pessoas? Às vezes o próprio governo, né? Uhum. Então, existe como solucionar esse problema. Teve um tempo atrás aí que a igreja que eu frequento surgiu uma solicitação para a gente usar nossa igreja para ajudar os homeless. E depois acabou que um detalhe lá a gente não pôde qualificar para o projeto, mas a ideia seria receber 15 homeless, onde uma das salas, um espaço bom, teria que ser um local para eles dormir, eles fornecem a cama, eles forneceriam um dinheiro para a igreja, quase $50.000. A igreja ia receber $50.000 para bancar a estrutura, para fornecer a comida para eles, e o que exigia era que tivesse algum tipo dois seguranças para cuidar deles à noite, tivesse cozinheiro ou cozinheira, né, que fizesse a comida para eles. E era jantar, eles chegariam às 7 da noite, sairiam às 7 da manhã. Tinha que ter um jantar aí por 8, 9 horas da noite e o café da manhã aí por 5 e pouco, 6 da manhã. Liberando às 7, eles teriam que sair fora dali. Mas daí a pergunta é, eles vão sair dali e vão para onde? Vão para a rua pedir dinheiro, ou então vão pegar e vão roubar as coisas que chegam do Sedex, do FedEx, da Amazon, que a pessoa deixa lá na porta da sua casa, que é o que Exato. acontece lá em Newark. Exato. Eles passam, eles ficam o dia inteiro livre para fazer coisas erradas. O que que tem que ter? Eles teriam que sair dali para ir para uma escola, aprender uma Ou, profissão, ou sair dali, o ônibus passar ali, pegar eles, um ônibus particular, passar ali, levar para pegar eles, trabalhar. ou um caminhão, É, seja lá, e levar direto para uma fábrica, isso, ou para um local de exatamente. trabalho, de Ocupação. construção, tal e Esse é o tal. segredo, ocupação. Porque senão, de nada vale praticamente o governo está sustentando ali. É, Não é que nada vale. Num primeiro momento vale, mas aquilo dali não é uma não, sustentação. É por isso que esses programas, muitas vezes, eles têm uma boa intenção, mas eles não têm uma continuação, um segundo passo, um terceiro, né, passo, quarto, seja lá, que faz com que a pessoa realmente dignifique a vida da pessoa. Porque ela só acostuma com receber tudo de graça e pronto. é, E acha que o mundo é injusto com ela e sai a exato, roubar dos outros, porque o exato. outro tem, eu não tenho. Ó, o que que eu tô vendo agora? A pessoa entra no Walmart, enche a sacola e sai correndo. Eu tô vendo isso. Entra na loja de roupa e sai correndo. Teve pessoas lá no Walmart, colocou aquela televisão de 75 polegadas no carrinho. Quando eles vêm entrar com o carrinho para poder trazer os carrinhos de volta, ele sai correndo com aquela televisão. E o segurança não pode pegar, não pode fazer nada, porque senão eles vão ser processados. Pois é uma coisa assim que meio virou pro outro lado, né? Aí quer dizer, o comércio, como é que fica esse prejuízo? Alguém vai pagar. E aí aumenta-se os preços do comércio e alguém quem paga? Quem compra, quem paga. Trabalhador normal, né? Normal. Bom, tudo bem. Esse é um ângulo da sociedade que, quanto mais a gente fala, É o que eu parece não que via no Japão.
comparando os dois países. Sim. Não se via no Japão. Mas, peraí, eu fiz uma pergunta, mas eu acho que você não me respondeu ela exatamente. Hum. Eu gostaria de entender isso aí melhor. Aquele cara que tem dinheiro, mas mora na rua, como é que você ajuda ele? Isso que eu te falei, eu meio que ameaço ele, falando que ele vai morrer, que alguém vai bater nele, e aí eu ofereço para ele um local onde ele vai ter acompanhamento. Ele vai continuar trabalhando, vai continuar tendo o dinheiro dele na Mas é como se poupança. fosse, cara, não fica na rua não, que isso É, daí é perigoso. é, Vem aqui pro meu ambiente, eu te isso, ajudo, você vai continuar aí. Não isso, quer para tua casa? é. Tudo bem, não vai. Vem aqui para mim, Aí então. eu levava-o para a igreja. E Uhum, aí ele conhecia Jesus, que eles não conhecem. uhum. E aí ele conseguia, entender como é que é o processo, né. Não falava de dízimo, oferta, nada disso. Deixava ele à vontade, 1 ano indo na igreja e dando assistência, participando, deixava a oportunidade para ele falar, e ele ia criando o quê? A Confiança. confiança e a autoestima. Sim. Eu elevava a autoestima dele. E chegava ao ponto dele voltar para Nunca casa mais ele e não, voltar depois para sim, casa teve da. casos que ele perdoava a esposa ou perdoava o filho, Mas teve reconciliação. não é meio estranho isso? Você, o filho que te desonra e você é que sai de casa? É porque, quando você desonra uma pessoa, ele tem a opção de sair de casa ou ele fazer o harakiri, que é pegar um punhal e rasgar aqui a frente do estômago e se matar. Sim, mas peraí. Olha, Ele tem 2 opções, ou ele faz o harakiri e livra-se do problema para sempre, ou mas ele fica aí. longe da pessoa e não quer mais vê-la para sempre. Tá, mas não deveria ser assim, tipo, ok, você, meu filho, me desonrou. Então, eu te abandono, você sai fora de casa. Não, Você some da minha vida. não, existe uma coisa que chama perder para ganhar. Eles preferem perder. Quando um japonês vai pra guerra, ele não vai para matar a pessoa, ele vai para dar a vida. Por isso que tem o kamikaze, aquele O negocinho harakiri dele, que ele escala aí kamikaze até o entrava boom. exatamente, ele dá a vida, ele faz um muro e dá a vida. Pode matar, você não vai passar aqui de jeito nenhum. É diferente. Eles resistem, eles trabalham, você não tem ideia, eles trabalham 16 horas, fazendo a mesma coisa por anos, para poder fazer o país crescer. Eu ouvi falar também que no Japão existe tipo um teto de salário que você pode Tem, ter. tem. Passou daquele teto, $7.000. passou daquele É teto, só você não pode imposto. ganhar mais. Não, não, você pode. Você ganha $7.000, você paga 25% de imposto. Tá. Se você ganhar $10.000, você paga 50%. Tudo que você ganhar acima de 10.000, você paga 50%. Então pode ganhar o que você quiser. Só que a metade é do governo. É quase que, né? É, é. A única vantagem é que aqui, conforme as estratégias que você tem, né, principalmente se você usar uma empresa e tal, a empresa é autorizada a descontar os seus Por gastos e exemplo, lá no coisas desse Japão não tipo. tem nenhum presidente de fábrica, assim, que ganha o que os milionários das fábricas ganham aqui. Tem avião, tem mansões, e não, milhões de dólares de salário, não, não tem isso. Sério mesmo, que não Não, tem não, não, milionário no não. O Japão? dono da Toyota, o presidente da Toyota, ele vive numa casa confortável, tem um avião da Toyota, mas ele ganha apenas $120.000 por ano. É o salário dele. O maior salário do Japão era do Carlos Ghosn, da Nissan. Por isso que ele fugiu, porque o pessoal começou a vê-lo como porque esse estrangeiro aqui no nosso país ganhando mais que todo mundo. Lá é tudo, lá não tem pobre. Lá qualquer pessoa tem $200.000 guardado no banco. A média de poupança é $200.000 por cada habitante do Japão. Eles compram tudo à vista, procuram evitar comprar fiado, Hum. junta o dinheiro e compra à vista, não dá um passo maior que a perna. É totalmente Sim, mas diferente. vamos analisar uma outra coisa aqui. Não sei se você sabe, mas com relação a uma casa, aqui é muito comum o americano, por exemplo, né, o sonho americano aqui é você ter uma casa, ter um carro, né, ter uma profissão. Só que ao mesmo tempo a tua casa, eu vou dizer assim, talvez 85 a 90% das casas que você olhar por aí, a pessoa não pagou, o dono da casa não pagou aquela casa ainda. Uhum, é verdade. Poucos você vai encontrar, de 10, 15, o máximo 20% Tá das endividado. pessoas já pagaram a casa. O restante, en- 80%, Endividado. está endividado, mas é uma prestação pequena, suave, vamos assim dizer, juro baixo, e a pessoa pode pagar aquilo em 25, 30 anos e assim vai vivendo uma vida naquela casa, não tem problema. Assim é o carro, por isso que trocam de carro todo ano e várias coisas dentro da casa, televisão, móvel, sofá, seja lá. Nesse
ângulo de visão, como é que seria, de repente, no Japão? Você vê dessa forma, Não, eles, vou os te dar, japoneses, vou ver sim? meu Porque para o caso. americano ter dívida não é um problema. Tanto é que eu conheço pessoas que têm muitas dívidas e um bom crédito apesar das dívidas. Por quê? Porque eles conseguem pagar todo mês o mínimo necessário, um pouquinho acima do mínimo e tá tudo bem. É assim que Uhum. o sistema funciona e tá ótimo. Bola para frente. Como é que é o Japão? Japão é diferente. Japão, por exemplo, por exemplo, eu fazia casamento de japoneses, 12 Hum. casamentos por mês. E as mulheres casavam com eles, a média de idade era 40 anos. O cara já é um diretor da fábrica, já guardou Espera aí. 40 anos era o homem ou a mulher? O homem, os nesse caso. dois, os dois. Tá, eles não casam com 20 anos, Não, 25, não, 30? não. Ela não casa com pobre, não. Hã? Não casa com pobre. Então Ela não casa. ela tem que esperar o cara se tornar profissional, ter uma profissão, de repente adquirir sua casa, lá, lá. Agora Exatamente. que ele está estabilizado, Isso. agora é o A caso. não ser que os pais sejam ricos, né? E aí os filhos casem, os pais banquem o casamento, banquem a casa, banquem tudo. Por exemplo, o cara acabou de formar em medicina, né? Acabou Hum, de formar o dentista ou o advogado. Ele tem que estar aí com os seus 25, 27 anos. Não tem hum, nada ainda, hum. se alguém não der um empurrão, uma ajuda. Então, a maioria casa com 40 anos. Aí tá estabilizado. Aí a mulher para de trabalhar. Sim, mas daí, e como é que vai ter filho com 40 Então, anos? ela tem, mas agora eles estão optando por um filho só. É, bom, o japonês nunca foi de ter muito filho É, mesmo, né? eles só querem um filho. Eles calculam que um filho dá um gasto de US$ 1 milhão até os 20 anos. De 1 a 2 milhões. Então eles calculam tudo. Então quando o cara tá com 20 anos, já tem o dinheiro da faculdade. Eles guardam, são bem administrados. Bem básico pela minha filha, que ela é contadora também. Hum. Tá tudo guardado. Quando meus netos tiverem com 20 anos, já tá tudo pronto para fazer a faculdade, tudo certinho. É interessante, é diferente a maneira de pensar, né? É diferente. Algumas pessoas acham que de repente isso daí é o ideal. Outras pessoas preferem nem pensar sobre isso. Eu converso com muita gente, tem pessoa que diz, ah, Nivaldo, né, esse negócio de planejar, e eu tenho experiência de um cara, inclusive, me falou, cara, Nivaldo, eu planejei por 4, 5 anos, guardei um dinheiro e tal, depois minha casa pegou fogo, acabou o dinheiro, tive que fazer tudo de novo e de uma hora para outra eu não tinha nada. Mas eu disse, sim, mas pelo menos você teve Intenção. condições de renovar a casa e fazer tudo de Por exemplo, novo e lá no tal. Japão eu tinha seguro de vida. Ah, Eu tinha seguro de câncer. Se eu tivesse um câncer, detectava um câncer, já me depositavam um valor alto para eu cuidar do câncer. ah, É, como é que é? se eu tivesse um câncer no Japão, eu recebia um montante grande para eu parar de trabalhar e cuidar do câncer, fazer o tratamento. E se eu morresse, eu recebia, um exemplo, US$ 500 mil, um Para a exemplo. família, vamos E a supor. minha casa seria quitada. Eles quitavam minha casa, deixava eu em bons, essa minha família seria cuidada. Então tinha seguro do carro. O seguro do carro lá, por exemplo, você bateu o carro, ligou para a seguradora, ó, bati o carro. Na hora, acabou de falar, no outro dia já deposita US$ 2 mil na sua conta, porque você vai precisar daquele dinheiro para alguma coisa, te dá um carro, você já vai buscar um carro na concessionária. Aí eles falam se é perda total, se não é, rápido, tudo é rápido. Você vai para o hospital, tá com câncer, o máximo que você gasta, você não vai acreditar, é US$ 700. Você paga do seu bolso apenas US$ 700. Sim, mas O que e quem passar não tem o disso, seguro? quem não tem o seguro, aí que não paga o Cocomic Corroquem, aí ele também é atendido. Só que aí a conta vem para ele. Só que o seguro do Japão, ele é tipo 11% do seu salário, já descontado na fonte. Você tem direito a tudo. A cirurgia, coração, tudo. Não tem que pagar por fora igual aqui. Aqui uma injeção para câncer é US$ 5.600. Você tem que tomar 10. Porque você chega no hospital, o cara fala para você, você tem US$ 500 mil para depositar aqui na conta, para fazer o tratamento? Se você não tem, já você vira cobaia. Depende do estado, né? Tem estado, por exemplo, Massachusetts, meu amigo está com câncer, está recebendo todo o tratamento lá. É, Massachusetts tem É, um, o sistema de saúde deles é diferente. é. É Agora um dos aqui, poucos que aqui em tem. New Jersey eu fiz um cotonete no meu nariz para saber que se eu tinha Covid, US$ 1.800. Minha amiga foi pro hospital esse dia, pronto-socorro. A ambulância veio buscar ela, US$ 4.800. Pô, a ambulância vir buscar você em casa. É umas coisas meio doidas assim, né? É, Ao mesmo tempo que os Estados Unidos te dá grandes oportunidades, mas tem um custo. é. Agora, para pegar e estourar um míssil de US$ 1 milhão à torta e à direita,
não tem problema. É. Quer dizer, aí Cada fica. contrastes na É, vida, né? Mas se a é. gente for parar para Então tem muita coisa que esse falar sobre país é todos eles, se ótimo, torna um problema. só que você tem que ser inteligente para saber onde você vai viver. Se você vai pagar esse preço ou não. Pois é, ao mesmo tempo, o Japão, com toda essa regalia, vamos assim dizer, aí essa oportunidade de da pessoa ter, né, ser ajudada pelo governo e questão de saúde e tal, mas tem esse outro lance aí de que, meu filho me desonrou, Uhum. então eu tenho a opção, eu vou Todo fugir de dia, casa, eu vou sair é, de casa ou eu vou me matar, quer todo, dizer, todo dia 75, 80 pessoas suicidam diariamente no Japão. Diariamente. pois é, eu não Por sei se esses nessa motivos altura, banais. eu, Banal. eu, eu não sei se nessas alturas morar nos Estados Unidos ou de repente até no Brasil não é uma melhor opção do que no Japão. É por isso que hoje em dia, o que que a gente tem que fazer? Preparar as crianças, preparar os casais. Porque aqui também tem suicídio. É que não se fala muito, Hum, né? Na sim, sim, Rússia tem sim. muito suicídio, no Brasil também tem. É que não se fala muito, não se mostra os números. Outra coisa que aqui tem muito também é problema de desaparecer pessoas, entendeu? Desaparece muita gente aqui, ninguém sabe o que está acontecendo. Então tem muitas coisas que a gente tem que prestar atenção quando a gente está numa igreja, quando a gente trabalha como cidadão. Tem que prestar atenção, tem que ajudar, tem que prestar atenção. Tem muitas coisas que você tem que ter tolerância para viver nesse país, ou viver no Japão ou no Brasil. Eu já vivi nos 3 países. Eu posso comparar os 3. Um é melhor do que o outro. Depende só de quem mora e de quem está ali para fazer a diferença. Depende do ângulo de vista de cada pessoa Exatamente. Você com pode relação viver àquilo. muito bem, obrigado, com pouco dinheiro e ser feliz. Se você tiver muito também, você pode ter uma qualidade de vida, mas também você vai ter alguns problemas. Quanto mais você tem dinheiro, mais proteção você precisa, em todos os aspectos. Na sua conta bancária, sua proteção como pessoa. Se você tem muito dinheiro, você vai precisar de segurança, vai precisar de carros blindados, dependendo de onde você está. Tem que ter mais cuidado. Se você vive como uma pessoa comum, tranquila, que aqui a vantagem é essa. Você vê pessoas ganhando US$ 10.000, 20, US$ 30.000, vivendo normal, andando na rua normal. Não tem que ter proteção. Já no Brasil você não consegue fazer isso. No Japão você pode andar de madrugada, pode caminhar, não tem problema. A quantidade de problemas lá é diminuta, bem menor. Sim, mas você não falou da gangue japonesa? Mas esse aí, se você procura, você acha. Por exemplo, se você vai em lugares onde eles estão, nas discotecas, né? Se você vai pegar dinheiro emprestado com eles. Então você está procurando também, né? Se você não procura, não pede dinheiro emprestado, não vai na discoteca, não vai lá em Roppongi, lá em Tóquio, lá onde tem aqueles bailes, onde eles estão. Então você nunca vai ter problema. Você vai viver suave. Se você vai para o trabalho, volta, vai para sua igreja, você vive no Japão tranquilo, normal. Ninguém mexe com você. Tá. Com relação à língua, como é que é isso? A Foi língua é. difícil para você aprender? Foi para a escola? Quando Como eu é, cheguei como é que é? lá, não tinha celular, Hum, não tinha nada. 92, É, 93, né? tinha que pegar um. Celular aqui nos Estados Unidos surgiu no final de 97, 98. Eu lembro dos celularzinhos pequenos, mas era super complicado. Tinha minuto. Eu lembro um dos primeiros lá que eu obtive, tinha parece 100, 150 minutos. Daí eu lembro depois veio uma promoção que ofertava 300 minutos, 500 minutos. Daí teve um ano lá que ofereceram 1.000 minutos. Uau! Era Para poder atrair. fenomenal aquela, né, as companhias ofereciam os minutos que você podia usar por mês. Então, Passado aquilo, tinha um X de valor que você tinha que pagar, era uma aí eu tinha que pegar o dicionário e ler a palavra romanizada, né? Que eu estava romanizado, por exemplo. Um exemplo, né? Ohayou gozaimasu. É bom dia. Aí eu lia lá no dicionário. Ohayou gozaimasu. Só que tem a pronúncia. Ah, Então, sim. aí eu falava tudo errado. Aí quando eu falava, o japonês corrigia. Então eu comecei a ler o dicionário para conversar com ele. Então eu via a palavra, falava. E aí fui aprendendo. E eu ficava no meio do japonês. Eu andava com o japonês. Deixei os brasileiros de lado. Comecei a andar com o japonês e hispano, para eu aprender ambas as línguas. Com relação à língua, bom, você teve que aprender nessas alturas você tinha o português, você aprendeu, lógico, a, por ficar 24 anos lá, aprendeu o japonês, tá aqui já há 10 anos.
teve que aprender o inglês, e estando aqui, lógico que o espanhol a gente meio que tira de letra aí, né? Porque por causa do português é bem mais fácil. Mas comparando japonês e inglês, qual dos dois é mais fácil ou É o japonês mais difícil. japonês é mais Mais difícil. difícil? Porque o japonês existe duas línguas. A polida, Hum, que é uma língua polida, você vai falar tipo assim, intelectuais, né? E a língua comum, onde você fala o comum. Aí, se você aprende o comum, você ouve palavras intelectuais, né? Aí você não consegue saber o que eles estão falando. Por exemplo, se você assistir um jornal no Japão, nem o japonês entende. Que eles não conseguem, alguns não estudaram naquela época antiga o suficiente para entender a linguagem de hoje. Está muito misturada. Eles colocaram muitas palavras em inglês e transformaram ela para japonês, mas falam o inglês do jeito deles. Por exemplo, thank you very much. Eles falam thank you very much. O jeito o sotaque, né? Então aí o japonês do Japão antigo não entende. No próprio Japão, igual o Nordeste do Brasil, Rio Grande do Sul, também tem os dialetos. uhum. Você vai para o Norte, vai para o Sul, já muda o japonês. A forma de falar, de se expressar. Mas em si o japonês seria mais difícil que aprender do que o inglês. Sim, Para aprender até do porque que o o inglês. inglês, qualquer brasileiro já sabe 5.000 palavras. Ele ter morado no Brasil e aprendeu português, já sabe 5.000 palavras de inglês. Só que ele não sabe pronunciar. Exato. É, porque se for analisar, muitas das palavras São inglesas semelhantes. vêm do latim, É, né, principalmente palavras grandes. é. Eu sempre dizia assim, palavra grande é só a maneira de pronunciar ali, é o finalzinho, geralmente vai tirar o E, vai tirar alguma, né? Contente ou sei lá, qualquer palavra grande, contingente, você vai ver, tem a palavra correlacionada. Isso, No inglês, só a maneira de pronunciar exato, é exato. Aí qual o segredo? inteligente, intelligent, O também. A segredo do mesma coisa que japonês inteligente, é, só. é Sotaque praticar. aqui É é praticar. que faz a diferença, né? Uhum, Então, agora o japonês não só a pronunciação é diferente, mas a escrita é diferente, daí complica o meio de campo. exatamente. Eu lembro uma vez uma pessoa me falou: "Ah, não, mas é bem fácil aprender japonês por causa da estrutura gramatical deles, eles têm poucas regras, ou é bem mais, É, lá sei é lá." presente, passado e futuro, né? Então você decorou isso aí, acabou. Por exemplo, arigatou gozaimasu. Tô falando agora. Arigatou gozaimashita, uma coisa que você fez para mim no passado. Arigatou gozaimasu kara, uma coisa que você vai fazer no futuro. Então, mas é tudo arigatou. Arigatô, É tudo arigatou. mascará. Arigatou, a palavra arigatou você já sabe que é obrigado. Arigatou gozaimashita, passou. Arigatou gozaimasu, hoje. Arigatou gozaimasu kara, futuro. Mas talvez, que nem a gente acrescenta lá o eu passo, eu passarei, eu Uhum, passar, exato, exato. eu passei, É, eu tem, é. cheguei, coisa assim de Por eu exemplo, lá no Japão chegarei. não existe palavra, não tem tradução para a palavra saudade. Em muitos lugares do mundo não tem saudade, né? É. Eu acho que isso é uma palavra exclusiva dos brasileiros. Do brasileiro não, do português, né? Agora, no meu caso, o que que eu tirei de conclusão dos três países? O Brasil é um país feliz. As pessoas se contentam com o básico. Elas não têm autoestima para correr atrás. Elas se contentam com o que dão. Vamos assim dizer em geral, né? É. A porcentagem de Generalizando os povos. pessoas que tem no Brasil que quer chegar lá é difícil. Então ele sai do país para mudar de vida. Ele chega aqui, muitos não querem estudar, quer só trabalhar. E se ele for um bom administrador, ele fica milionário. Porque o Uhum. segredo para ser milionário não é ser inteligente, é ser disciplinado. Se você é disciplinado e sabe administrar, sai da frente. Tem professores da faculdade de economia, de administração, que não têm dinheiro, não sabem ganhar dinheiro. Então tem que ser administrador e disciplinado. É sair de manhã e honrar e guardar e economizar e fazer conta. Por exemplo, Exato. o japonês ele vai fazer compra, a cesta básica dele é desse tamanhozinho aqui, ó. Aí ele vai todo dia no mercado comprar as promoções. Ele não faz igual a gente que enche o carrinho, estoca. Você paga o preço que está lá. Não, ele vai. Que dia que é a carne? Onde que é barato? Ele vai todo santo dia no mercado. Aí o que que acontece? Compra barato e fresco. O negócio é tudo fresco. Ele não fica congelando carne. A geladeira dele não é igual a nossa, Big. Entendeu? É bem diferente. Eu vi algumas filmagens e tal, reportagens de lugares no Japão
que era realmente tudo pequenininho, tudo embutido, guardadinho e tal. Você chegava assim, Isso aqui, ó, lá no Japão, tá vendo isso aqui? Esse espaço, lá em Tóquio é uma igreja. ah, para com isso. Sério, 15 pessoas, cabe aqui, coloca o teclado ali, o cara vai pregar. Se tiver mais culto, se tiver mais pessoas, o pessoal vai embora, vem mais 15 pessoas, entra. E E combina custa os 10, horários. em Tóquio é caríssimo, custa $10.000 um espaço desse aqui, sem estacionamento. Bom, comparando com o Brasil, principalmente os Estados Unidos, que são espaços grandes, né? Não tem tanta necessidade assim de. Não. Então, esse país dos Estados Unidos, eu amo esse país. Amo, amo. Senão eu já tinha ido embora. Eu tenho uma missão. E essa missão tá acontecendo. Esses mais de 2.000 pessoas que eu ajudei lá em Newark, com quartos, com emprego, levando para a igreja, apoiando, ajudando, evitando suicídios, evitando separações, restaurando casamentos. Então eu durmo tranquilo. A minha missão está sendo executada. Todo dia Deus me protege, me guarda, e me livre e eu consigo cumprir. Tenho dificuldades. Quais são? Recursos. Só isso. A única coisa que eu preciso de recursos. Já sei o que fazer. Está tudo pronto. O projeto está pronto. Só preciso de recursos para colocar em ação. Para a gente concluir aqui, ah, eu sei que você também trabalha com colchões, venda de colchão e da água também. Fala um pouquinho para mim sobre isso. Quando eu estive no Japão, aos 33 anos eu tive câncer. Hum. Eu removi o câncer, graças a Deus era benigno, não era maligno. E desde criança eu estava querendo saber por que o câncer aparece no corpo da pessoa. Porque eu perdi meu pai com câncer, com 45 anos. Eu fui para a faculdade, fui fazer medicina sem ser médico, sem passar no vestibular. Fui para um UFMT e ficava na biblioteca estudando junto com os médicos. Com 14 anos eu saía da escola e ia para a universidade estudar. Depois eu fiz amizade com o médico e ele me levou no setor onde chegavam os cadáveres e começou a me mostrar como é que era o câncer dos cadáveres. Ó, isso aqui é câncer de pulmão, câncer do cérebro. E eu fiz um museu, a gente montou um museu e pegava os órgãos das pessoas com câncer e colocava num formol, no acrílico, e ele me emprestou isso para eu poder sair fazendo palestra, que era como deixar de fumar em 5 dias sem engordar pela Igreja Adventista. Eu fazia palestra no Brasil inteiro, Mostrando que esse mostrando cadáver. aqueles pedaços de cadáver. Ah, sério mesmo? Aí tinha, aí tinha um filme que o doutor Travassos, né, que era médico da Adventista, ele deixou eu usar o filme, que era cirurgia tirando o pulmão com câncer da pessoa. Eu assustava, para a pessoa parar de fumar, porque aquilo matou meu pai. Eu perdi meu pai, eu tinha 7 anos, né? E eu tinha esse trauma. E aí eu usei o trauma como vitamina para eu poder fazer esse trabalho, Uhum. né? No Brasil inteiro. E dava certo. Eu sempre ganhei todos os campeonatos de comportagem, eu sempre fui um dos campeões, junto com minha equipe. Porque a gente vendia muitas revistas e muitos livros, né? Sempre ganhava. Uhum, uhum. Então eu aprendi isso. E aí eu fui estudar o que é que evita o câncer. É alimentação? É. É exercício? É. É dormir? É. Mas existe uma coisa que ninguém dá valor. Na faculdade não estuda. Ninguém fala disso, que agora estão falando, que é a água. A água é o segredo para você evitar o câncer, que é o que o japonês faz. Eles tomam água alcalina, 9,5. É distribuída no supermercado. Eles têm equipamentos que tiram aquela água que chega da rua e transformam, tirando o flúor, tirando o cloro, tirando os venenos. Quem favorece isso? O próprio O governo? próprio governo. Tá, mas então você está me dizendo que o governo tem interesse que as pessoas vivam longe, Exatamente. também É. vivam É. mais. Por isso que o país que tem mais centenários do mundo é o Japão. Esse é o segredo, água. Aqui tem um hospital em Nova York que trata do câncer do intestino. Que a pessoa não faz cocô e acha que tá tudo bem, ou fica tomando remédio para fazer cocô, para ir no banheiro, e ela já tá começando a ter problema no intestino. Falando nisso, eu tenho uma pessoa que me falou outro dia que tinha prisão de ventre Uhum. e começou a tomar água, só que muita água. Tipo assim, vamos supor que ele tomasse 2 litros de águas por dia, começou a tomar 5, 6, 7, exageradamente a mais. Uhum. E as palavras dele, ele dizia, eu ia aos pés, talvez a cada 7, 8 dias, às vezes 10 dias para eu ir uma vez. É que existe a E água. agora, com isso, eu vou praticamente
todos os dias, às Exato, vezes 2 vezes por dia. exato. E ele disse assim: "Cara, foi uma loucura". É, Só que eu tomei exageradamente, a mais do que a recomendação, sei lá, 8 copos é por dia, 3 eu sim, faço sim. 16, É, 24. é 3 litros e meio de água, não é chá, não é suco, é água. A água ela tem que entrar no seu corpo, liberar, ajudar os movimentos peristálticos do intestino, ele para liberar as fezes. Às vezes tem fezes que tá 1 ano grudada na parede do Você tá intestino. doido? Para. É, Não. quando você começa a tomar água alcalina, aí você fala: "Meu Deus, eu engoli um gambá", você sai cocô podre, fedido, podre, podre. Então você não se lava por dentro. Você consegue tomar banho com um copo de água? Um copo, com 500 ml. O corpo por dentro precisa tomar banho. Então o próprio Pois é, né, é interessante falar esse negócio aí, eu não quero muito demorar nesse ponto aqui, mas se formos analisar as pessoas, principalmente aqui na América, não sei, outros lugares, no Brasil também, a gente usa bastante água para tomar banho, né. Uhum. Na Europa não é tão assim, mas ou de repente outros lugares do mundo, mas aqui você liga o chuveiro, vai embaixo, e às vezes tem Litros e pessoas litros. que ficam ali, É, 20 minutos, 30 isso, minutos, né. exatamente. O outro dia eu cheguei em casa, tá um friozão lá fora, fiquei embaixo do chuveiro quentinho e tal, quando eu vi eu já estava 15 minutos lá embaixo, minha esposa batendo na porta: "Nivaldo, como é que é? Vai ficar até quando aí?" Eu: sim, sim, tá, tem que sair". É porque me embalei ali e Uhum. tal É uma e terapia, o banho é é, uma terapia, faz pois bem. é, mas se você for analisar, 15 minutos de água escorrendo e não é um pinguinho, é um monte de água, quantos litros de água gastou aí, né? Exato. Aí Eh aí você usa Surge até, a mim, podemos até dizer aqui que é um certo desperdício, não estou recomendando a usar essa quantidade, mas se for parar para pensar, que seja 2 minutos de banho, 5 minutos de banho, que talvez seria o ideal de 2, 3, 5 minutos aí, mesmo assim, quantos litros você gastou aí? exato, E agora, quantos litros você pôs para dentro? exatamente. Então essa que é a diferença da pessoa ficar Aí a enferma. pessoa usa dois li toma 2 garrafinhas de água e acha: "Não, espera aí, eu já tomei a minha água hoje". Então a gente tem que tomar banho Cara, por faz dentro, sentido. faz. E aí se você tomar a água correta, ela é micro Tá, mas que diferença tem uma água para outra? Grandes uma coisas? a A mim, água eu sei, mas explica aí pra gente. o RP da água da garrafinha, Ah, ela tem bisfenol, é uma água feita de petróleo, aquele plástico é hum, feito de petróleo. Então ela libera micropartículas de plástico na água. hum. E aí aquilo você vai tomando todo dia, aquela água de garrafinha, você vai tomando plástico sem saber. Hoje, se você abrir o intestino de uma pessoa e colocar no microscópio, você vai ver micropartícula de plástico. Aí você vai comer uma Ah, comida, mas grandes coisas, aquelas partículas. é claro, faz cancerígeno. Ai, É, grandes coisas é essa é. maneira de dizer Aí, por assim, sim, exemplo, mas que água, mal aí, elas me aí você fazem, vai tomar água da causam torneira. Ah, eu câncer. não tomo água da torneira. Como? Com o que que você faz café? Com o que que você faz arroz? Como é que você pega, coloca cloro no tomate, vai lavar o tomate, coloca cloro, você está lavando com a água da torneira. Você vai fazer as coisas, vai usar água da torneira, você está pondo cloro no que você vai comer. Aí você toma cloro no arroz, cloro no feijão, cloro na sopa. Aí você toma banho, liga o chuveiro, toma banho com cloro. E depois você quer que esteja tudo bem? Ouch. Tem que pôr filtro no chuveiro, tem que pôr filtro na torneira da sua casa. É simples, é só colocar um filtro. O filtro vem com plata coloidal, vem com carvão ativado, magnésio, ele tira todos os venenos para amenizar a sua vida. Quando a pessoa Tá, começa a mas você tomar vai me dizer água, que o Japão eles fazem todas as tudo. coisas? Na minha creche, dos meus netos, todo mundo toma água alcalina. No asilo que eu fazia visitas, evangelizando, toma água alcalina. Todo lugar é água alcalina. O imperador do Japão toma água alcalina. Cristiano Ronaldo toma água alcalina. O Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, todos os artistas, a prefeita lá de Newark toma água alcalina. Todo mundo. Tem mais de 2.000 máquinas que a gente vendeu lá em Newark. Todo mundo toma água alcalina. Aí a pessoa não quer gastar com água alcalina, vai gastar com úlcera, vai gastar com gastrite e vai gastar com câncer. Ah, mas eu. Ah, Essa, ok. Então é, você está me dizendo que você tem um produto, um sim, equipamento. sim. Um produto acessível ao bolso de qualquer pessoa, um mais custoso e um mais acessível. Não tem desculpa. Não pode Pessoa, pagar o caro, paga o mais a pessoa não barato, pode mas pelo pagar menos. US$ 6.000 numa máquina, paga US$ 850 num filtro. E tá tudo bem. Eu provo por A mais B que os dois funcionam. Só depende da pessoa. E Interessante. você acredita que eu já cheguei a vender para pessoas com uma casa de US$ 1 milhão,
com 2 caminhonetes de $70.000 e a pessoa não tinha $850 na conta para comprar um filtro, Ai, ai, ai. Não tinha ou não toda queria? em dí não, não tinha, toda ela comprou, era para dividir em 10 pagamentos de 85, e aí Sério mesmo? não aprovou, o Amazon não aprovou, o Amazon Prime não aprovou, aí cobrou de uma vez só. Eu tive que devolver o dinheiro para a pessoa, porque ela só tinha aquele dinheiro para passar a semana. E o colchão? Colchão é um aparelho reparador do sono em formato de colchão. Ele tem 200 ímãs e 10 motores. O que os 10 motores fazem? Quando ele vibra, ele manda cálcio para o osso. E aí o osso, quem tem problema de osteoporose, já vai amenizar. E a vibroterapia faz relaxar e endurecer os músculos, fazendo a pessoa perder peso e ter os músculos, digamos assim, meio que sarado. É uma vibroterapia, como se fosse uma Bom, massagem. você sabe que eu vou te confessar uma coisa aqui. Quando você me falou do colchão e o preço que era, eu fiquei assim, ah, sério mesmo? Tô bem com o meu colchão, para que mais o colchão? Normal. É, e eu disse, nah, esse negócio aí não é bem. Eu acho que ele tá exagerando Exagerando. aí só para querer Normal. vender o colchão. É, Faz quanto tempo? Um mês, um talvez? mês. Você nem usou que você viajou, né? Deve ter 2 Sim. semanas. É, Mas fez o resultado, viu? ó, Eu tava dormindo mal pra caramba, agora eu posso dizer que eu durmo mais horas do que eu dormia eu antes. tenho Isso que eu pastores, só comecei, né? tenho pastores que não saía da E, quiroprata, da acupuntura, nunca então mais. eu fico imaginando assim qual vai ser o resultado realmente depois de, sei lá, um ano de uso dele. A gente não gosta de falar, mas tem gente que estava ficando cego, voltou a enxergar. Eu tenho casos, você não gosta de falar porque o pessoal fica assim, né? Pessoas que, por exemplo, tinham dificuldade em ter ereção. E aí a pessoa, hoje a mulher teve até que engravidou, tá até com o bebezinho lá. O cara com 65 anos tava com problema de ereção e o É, colchão mas ajudou, entendeu? Tem problema de pessoas com azia, refluxo, não conseguia ir no banheiro, pessoas que não conseguiam andar, né? Então, é terapia, é terapia. E o japonês, ele sabe o que está fazendo. Ele... Tem uma coisa que eu aprendi no Japão, hum, eles não têm intenção nenhuma de te enganar. Eles não têm intenção nenhuma em passar a perna em você. Eles têm que falar e fazer aquilo que eles estão prometendo. Isso nas artes marciais, isso no dia a dia, na alimentação. Você tem ideia, eles vão fazer uma comida, ali tem 500 anos de história. Tem restaurante que tem 500 anos passando de pai para filho. O mesmo método, a mesma coisa, e aquilo faz sucesso, entendeu? Sushi e outras coisas que eles fazem. É muito interessante o gosto que eles têm, o prazer que eles têm em fazer, tudo para te agradar. eu ouvi, só para concluir aqui sobre o Japão, eu ouvi falar que o japonês é muito da honra. Inclusive, eu estava no programa que eu assisti do Tony Robbins, eu encontrei um rapaz lá que ficou junto com a gente, eu e meu amigo, e era do Japão. Só que ele estava morando em Hawaii, no Havaí, né? Porque o pai dele não queria que ele se criasse com o estilo japonês de para algumas coisas. Daí ele nos explicou lá e ele disse assim, como assim e tal. Ele foi, né? Ficamos 4 dias juntos, ele foi me explicando várias coisas. E uma das coisas que ele diz é que o japonês tem muito aquele negócio de honra, de dizer que se eu fizer uma coisa, eu tenho que fazer o meu melhor. Tem Uhum, que ser topo de linha, o isso, melhor. isso. Tanto é que quando a Toyota deixou de ser por alguns anos e tal, digamos, o melhor na classificação delas, vários dos diretores se mataram ou Uhum, se, né, desapareceram, de repente até viraram mendigo nesse caso aí, uhum. porque eles não aceitavam o fato deles não ser o número um. É, Então ele tinha muito isso, muitos atletas, muitas coisas. Ele fala que muitos, assim, quando eles perdem, ficam com segundo lugar, ou terceiro lugar, ou não sobem para o pódio, é como se fosse, acabou a vida para exato. eles. Eles sentem vergonha. E exato. Principalmente se não Então, passar no daí vestibular. eu fiquei meio assim, não, mas peraí, grandes. Sim, mas É porque tenta de novo. é Ele muita disse, não, pressão, cara, é é muita muito. pressão, O caso do suicídio para eles é uma coisa é assim, muita cara, eu não pressão. consegui passar em tal coisa. Não. É, Ou outra coisa que agora que você falou nisso, que ele disse que eles têm muito aquilo de você fazer um serviço e o outro achar que você fez errado ou que você enganou, isso daí para eles é é, o. Como assim? é. Eu não te enganei, não tem Não. como eu ter te enganado. Então, você falando nisso, eu me Por lembrei. exemplo, eu já fui instalar colchão na casa das pessoas.
Aí, o que que eu tenho que fazer quando eu termino de instalar o colchão? Verificar se tá tudo ok e tirar o lixo. Então, Eu o que tenho que que tem tirar a o ver lixo. o Eu lixo que não posso você... deixar o papelão na sua casa, isopor. Eu tenho que tirar, colocar lá fora. Aqui a gente coloca lá fora. No Japão a gente leva para casa. Eu tenho que Você leva deixa para cá, limpo. deixo limpo. Então você faz uma construção no Japão, o cara varre a construção todo dia, tá limpinho. Você chega lá, o cara tá pintando, mas tá tudo limpinho. O cara tá quebrando as paredes, mas o outro tá lá limpando, tá tudo limpinho. É sempre e outra, não tem desperdício. Aqui no seu escritório, por exemplo, você deve ter papéis que você usa e joga fora, amassa. Lá não, eles aproveitam, cortam em pedacinho para fazer memocho, para fazer coisas para você anotar. E não joga fora nada. Sua casa tem as comidas que você joga fora, as verduras, os legumes, eles têm um local onde ele joga aquilo, aproveita e vira adubo. Você faz cocô, aquela cocô que você faz, vai para um vaso sanitário, do vaso sanitário vai para a fossa. Vem um cara todo mês pegar aquele cocô e leva para uma fábrica para fazer adubo. Ah, sério mesmo. Sério. É tudo reaproveitado ao máximo. Não tem Ai, ai. desperdício, é de tolerância, desperdício zero. Na Uau. fábrica, se você, por exemplo, errar uma peça, tá apertando um parafuso e quebrar, fica bravo. Vou descontar do seu salário. Você não pode desperdiçar esse parafuso. Entendeu? É assim, lá é assim. Não, porque eles passaram fome. Eles só tinham batata para comer e a selga na época da guerra. Mais nada. Por isso que inventaram o miojo, o macarrão instantâneo. Era o que tinha, aqui não tem nada. Aquilo é carboidrato e um monte de. Não tem, mas enrolava a barriga, o estômago. Hum. Bom, nós precisamos concluir, já estamos aqui um bom tempinho. Ah, eu ia dizer o seguinte, uma jornada interessante a sua aí, hein? Tem várias coisas aí que a gente pode aprender E bem contigo. começou. Tá no começo aí. Pois é. Mas eu preciso concluir aqui. Só conta um pouquinho da vida pessoal, esposa, filhos, como é que é? Pra gente concluir. Quem sabe uma próxima vez a gente pode aí Bom, a minha conversar um pouco esposa mais. é um ano mais velha que eu, Hum. né? A gente fala senpai e kohai, né? Senpai é mais velha, é veterano, e kohai é novato. Então ela é senpai, mais velha, eu sou kohai, sou novato. A gente brinca, é o sistema japonês. A minha filha está no Japão, né? Ela é contadora, o meu genro trabalha na Subaru. Os seus filhos, pelo que você falou ali em 90 e Nasceram, 89, 90, foram teve para. um que nasceu, eu acho que no Brasil, Eu fui né? sem os filhos. Eu fui sem os filhos. Dois nasceu no Brasil. Aí um com 2 ou com 4 anos, aí foram para o Japão. E um nasceu no Japão, o mais novo, Ah, caçula. Então, todos estão lá, falam 4 línguas, aí japonês, você português, espanhol, saiu de inglês. lá, mas eles ficaram. A filha, a filha ficou. Dois vieram contigo para os Estados Um foi para Unidos? o Brasil, foi pro Brasil, Hum, mais velho, ok. e outro tá Casou e foi aqui. para o Brasil, garanto. Tá lá no Brasil, cuidando das coisas que a minha mãe faleceu, então ela teve que ficar lá cuidando das minhas coisas lá. Tá. E o outro veio para cá, caçula. Ele é gerente Veio contigo. de uma empresa de tecidos, tá aqui, morando aqui nos Estados Unidos. Então, aí, eu não consigo mais voltar para o Japão, porque eu perdi meu visto permanente, que eu tinha, porque a gente está em trâmite aqui no país, está esperando o que a imigração vai fazer, já pagamos mais de US$ 60.000, Uhum. e temos mais de consulta com mais de 20 advogados, e todos falam que é para esperar o resultado do que Certo. vai acontecer. Então, a gente está bem tranquilo quanto a isso. E o que eu quero, que eu tenho uma missão e tenho projetos e tenho revelações de pastores que eu vou fazer as coisas aqui acontecer. Que o meu projeto é conseguir um local para eu cuidar das pessoas, restaurar a mente, o corpo e o espírito. Ok. Esse é o meu projeto e eu vou conseguir, porque tá tudo dando certo, não na velocidade que eu quero, até porque se fosse na velocidade que eu quero, de repente daria errado. Mas na velocidade de Deus, que é o Cronos, né, você sabe, é o melhor. Então eu confio em Deus plenamente, não murmuro, não reclamo. Eu sei que vai aparecer pessoas, investidores, pessoas para investir no meu projeto, que é o projeto de Deus, não é meu. Eu sou somente uma pessoa que estou tentando fazer o bem sem olhar aqui. Muito bem. Meu querido Marco Antônio Aragão, Ah, muito obrigado pelo seu arigatou. tempo, muito obrigado pela oportunidade aí, muito obrigado por compartilhar essa história aí conosco. É história de vida que não é, é diferente às vezes, né? Por morar em 3 países, muito interessante. Que Deus possa te abençoar esses Obrigado. projetos aí que você ainda tem de ajudar muita gente. Quem sabe ainda a gente participa de alguns Já está deles, participando. ok? A sua porcentagem está E garantida.
Mais uma vez, muito obrigado. Deus te Arigato. abençoe. Arigato. Obrigado. Até a próxima. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.